Pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula de sistemas operacionais. E antes de começar, eu quero só falar um aviso que o nosso colega aí chamou a atenção no começo da aula. Tá em novembro, eu vou dar uma revisão nisso aí, viu? Qualquer coisa eu aviso com antecedência, certo? Boa para vocês estudarem, mas vão estudando, viu? Vão estudando, que eu vou ver isso aí, tá lá para meio de novembro já, e já é a segunda prova, né? Eu vou, eu vou ver aí como é que vai ser a primeira prova e depois eu aviso a vocês aí, certo? Sempre com antecedência, sempre com tranquilidade, para vocês terem tempo bom para estudar, certo? Muito bem. Então agora vamos para o nosso slide. Continuar o nosso assunto visto na aula de sexta-feira. Se estiver cortando, por favor, avisem de imediato. Viu? Se estiver cortando alguma coisa, a minha fala, alguma coisa, vocês já avisam aí de imediato, por favor. Beleza. Muito bem. Hoje vamos falar de discos. Discos. Discos é o nosso principal periférico, né? O disco HD é o nosso principal periférico que armazena o SO, né? E os demais arquivos do nosso sistema. Então, os periféricos mais estudados é o disco. Eu já falei, né? Que ele é bastante estudado. O disco ele é feito para armazenar informações e essa gravação pode ser feita por várias formas de energia. Qualquer forma de energia pode gravar dados. A gente usa basicamente três formas, que é a energia óptica, que é dos CDs, DVDs, Blu-ray, a energia magnética, que é dos HDs, né? E a energia eletrônica, que é dos pendrives. Então a gente usa basicamente essas três energias. Né? Qualquer forma de energia pode ser usado para transmissão de dados. Certo? O disco, o HD, vamos falar um pouco do HD, né, que é o nosso principal disco. Então o HD, ele é realmente um disco redondo, certo? Ele é realmente um disco. Esse disco, ele tem a cabeça de leitura, que é esse carinha aqui, ó, ele é o checksum. Ele lê tanto a parte de cima do disco, como a parte de baixo do disco. Então eu posso gravar coisas em cima, ou posso gravar dados embaixo, certo? Que eu tenho o disco que vai ler isso aí. Lógico, depende do modelo, né? Depende da marca do modelo. Tem modelo que só lê em cima. Muito bem. O disco, ele vai ter aqui a cabeça de leitura, que a gente chama de checksum, o checksum, que é essa aqui, que lê realmente o disco, o braço de leitura, que é o que segura o checksum na estrutura. O checksum não toca o disco, ele não toca o disco. Se ele tocar o disco, ele arranha o disco. Ele chega perto o suficiente para captar a energia magnética que tem no disco, e a energia magnética que vai dizer se é 0 ou se é 1, né? Norte ou sul, 0 ou 1. Certo? O disco ele é dividido em trilhas. A trilha é uma volta completa no disco. Então a trilha é uma volta completa, certo? Aqui, esse pretinho aqui é um exemplo de uma trilha. Uma volta completa no disco. E os setores, cada trilha é dividida em setores. Como já falei, todos os setores são sempre do mesmo tamanho, certo? Sempre do mesmo tamanho, todos eles. Aqui não parece não, mas todos os setores são sempre do mesmo tamanho. E eu vou ter a chamada área de leitura. O tamanho dos setores, ele pode variar de SO para SO, certo? De sistema de arquivos para sistema de arquivos, aqui tem uma média, geralmente entre 512 ou 4096 bytes, o tamanho do setor, certo? É o mesmo tamanho para todo o disco, mas esse tamanho, quem define é o programador do SO. Ele que já é um setor menor, os setores maiores e tal. E eu tenho área de leitura. A leitura é essa áreazinha aqui, por exemplo, é uma área vertical no disco única. Porque o checksum, ele não varre o disco todo. Ele só varre a área de leitura. Certo? Um setor para ser lido tem que estar nessa coluna aqui. Por isso que o disco gira. Ele gira para quê? Para que um setor que está aqui, por exemplo,
Se eu quero ler esse setor, eu tenho que girar o disco até que o setor venha para a área de leitura. A área de leitura é um traço vertical no disco, que pega todas as trilhas. Então, qualquer setor que quiser ser lido, tem que rotacionar o disco para colocá-lo dentro da área de leitura. Tá claro isso, pessoal? Tá claro? Sim, tá claro, professor. Beleza. Formatação lógica. Então, formatação lógica é eu dividir o meu disco em setores e criar o chamado disco lógico, que é a tabela de mapeamento do disco. Tabela de mapeamento do disco. Certo? Eu já expliquei, inclusive, que a gente compra um disco de 1 tera, mas não consegue gravar 1 tera, né? A gente grava 900 e poucos gigas, aí a gente perde, né, quase 100 gigas aí, mas de que é isso aí? É exatamente da tabela lógica, a tabela de mapeamento do disco que fica no próprio disco, ocupando uma parte do disco, né, que não deixa que a gente realmente use o tera todo. A gente compra um HD de 1 tera, mas não consegue guardar 1 tera de dados por causa dessa área, essa área que vai guardar essa tabela lógica, né, que é a tabela de mapeamento do disco, certo? Eu posso dividir o disco em partições. Dividir um disco em partições, na prática, é você fazer o computador entender que são 2 discos diferentes. Então, eu tenho aqui um disco, e eu posso dizer, ó, dessa trilha para baixo é um disco. Dessa trilha para cima é outro disco. E ele entende como se fosse 2 discos. É um disco só, mas ele vai trabalhar como se fosse 2. E aí eu posso instalar SOs diferentes, posso fazer tudo como se fosse realmente 2 discos. Não há nenhuma diferença lógica, né? Lógico, tem a diferença física, né? Claro. Mas nenhuma diferença lógica entre um disco particionado ou 2 discos. Né? Na prática, na lógica, não tem nenhuma diferença. Só, lógico, as diferenças físicas, né? Obviamente. Certo? Outra coisa, as partições não são em formato de pizza. Tem gente que acha que a partição de um disco é em formato de pizza. Fatia de pizza. Ah, essa parte aqui do disco é uma partição e aqui é outra. Não pode ser pizza. Não tem como, não tem nenhum sentido de ser pizza. Né? As partições, elas são por trilhas. Da trilha 1 à trilha, sei lá, 1000 é uma partição. Aí daquela trilha em diante é outra partição. Aí faz mais sentido eu particionar o disco dessa forma. Certo? Para garantir a segurança dos discos, é feito os chamados discos RAID, níveis RAID de segurança. Isso aqui principalmente em servidores, né? Em servidores. Em nossa casa a gente não tem muito isso aqui não. Mas em servidores, eu tenho os discos RAID, níveis. Cada nível RAID traz uma novidade de segurança. Ele trabalha com 2 formas de segurança. O backup, certo? E os bits de verificação. O backup a gente conhece, né? Uma cópia. E os bits de verificação são bits que ele coloca para confirmar uma sequência binária de um arquivo. Então, por exemplo, eu tenho lá um arquivo 0 e 1, 1, 1, 1, 0. Aí eu boto, sei lá, disto 2. O que é esse disto aqui? Isso é um bit de verificação, certo? Bits, né? Alguns bits de verificação. Então, ele faz um cálculo matemático com os bits do arquivo, e esse cálculo matemático tem que dar esse valor aqui. Se não der, é porque o arquivo está corrompido. Isso é o que ele chama de bits de verificação. É como no CPF. No CPF você tem 9 dígitos e 2 dígitos, né? 2 números depois do tracinho. Então eu tenho, sei lá, 1, 2, 3, 4, tal, e aqui eu tenho, sei lá, 10. Esse 10 é um cálculo matemático resultante desses outros aqui. Ele pega esses dados aqui, faz um cálculo matemático e gera esses 2. Então, na hora que você vai digitar o CPF, que ele faz a checagem, se esse valor não bater o cálculo matemático com o restante do CPF, então o CPF está inválido. Ele diz, ó, o CPF está inválido. Por quê? Porque ele fez o cálculo
e verificou os bits de verificação. Tá claro, pessoal, isso aqui? Posso falar dos discos RAID? Tá claro, entenderam? Sim? Sim. Beleza. Níveis RAID, nível 0. O nível 0 é o nível de backup de gravação simultânea. Eu tenho 2 discos. Opa. Tenho 2 discos. E eu gravo simultaneamente nesse e nesse. Então, é um nível de velocidade, um nível rápido de backup. Quando você manda um arquivo para o servidor, ele já manda para 2 HDs diferentes. É o nível RAID 0, a técnica do RAID nível 0. O nível 1 é o nível de integridade, ele é um pouco mais lento, certo? Mas ele garante a integridade dos arquivos. Como? O que ele faz? Ele faz assim. Primeiro eu gravo para um disco, e quando a gravação estiver correta, quando eu tiver dado tudo certo para esse disco, eu copio no outro. Então, primeiro eu copio em um, aí quando eu checar os dados foram recebidos corretamente, aí depois eu faço o backup no outro, certo? Então, é um nível de integridade. O nível 2 tem um monitoramento de falhas, certo? Então, eu vou ter um sisteminha à parte que está acompanhando, está monitorando falhas nessa comunicação entre o meu cliente lá do outro lado, certo? E o meu disco. Caso haja algum problema de comunicação, esse monitor já alerta para que o meu cliente mande o arquivo novamente. O arquivo seja salvo novamente. Então, isso acontece em falta de energia, queda de conexão, qualquer coisa aí, o monitor já fica atento para, assim que possível, avisar o cliente que o arquivo deve ser mandado novamente. O nível 3 usa no mínimo 3 discos, certo? 3 discos. 2 para backup. Então, tem 2 que ele faz o backup nos discos. E o terceiro disco para guardar os bits de paridade. Então, o nível 0, 1 e 2, ele só trata de backups. O nível 3, além de backups, ele já começa a usar os bits de paridade, que ficam todos em um mesmo disco. Certo? Então, eu tenho o backup em 2 discos, e um terceiro disco para guardar só os bits de paridade de todos os arquivos que estão copiados nesses HDs aqui. Eu tenho o nível 4, certo? Que ele é igual ao nível 3, só que ele tem um dispositivozinho de recuperação do sistema online. Ou seja, qualquer falha aqui de comunicação ou com os bits de paridade, em tempo de execução, ele já corrige essa falha. Ou tenta corrigir, né? Faz os algoritmos de correção de falhas nesse esqueminha aí. Certo? Então, nível 4, ele tem esse monitoramento em tempo real, certo? Com a paridade dos discos. Ele já corrige também, caso a paridade esteja com problema, ele pode reconstruir. Com a paridade, ele pode reconstruir partes do arquivo. Como é que ele faz isso? Então, tem lá 1, 2, 3, 4, 5. Disto 10. Esse é o arquivo. Aí vamos dizer que eu perdi esse dígito aqui. Ah, mas eu sei o seguinte, esse cálculo tem que dar 10. Para ele dar 10, a única forma que ele tem para dar 10 é se aqui fosse 3. Então ele reconstitui. Ah, então aqui é 3. Então ele bota o 3 lá. Então mesmo que ele perca alguns bits, lógico, não pode perder muitos, né? Tem uma quantidade. Depende de quantos bits de paridade eu estou usando, lógico. Então, com a paridade, eu posso recuperar alguns bits perdidos. Certo? Porque eu faço o cálculo, eu tenho aqui um bit perdido, mas eu tenho um bit de paridade, e eu vejo, para dar aquele valor de paridade, qual o bit que tinha que estar aqui? Ah, tinha que estar 3 aqui. Ah, então eu vou botar 3.
certo? O nível 5, certo? Ele também é o mesmo esquema do nível 4, só que a paridade está distribuída. Lembra que eu falei aqui que no nível 3 e 4 também, eu tenho 2 discos para os dados e um disco só para paridade. Aquele guarda todas as paridades. Isso no 3 e no 4. Mas no 5, eu tenho 3 discos, mas os 3 têm dados e paridade. Então a paridade e os dados estão entrelaçados, estão misturados, estão em todos os discos. Isso é o nível RAID 5. Ele também trabalha com paridade e backup, e a paridade não está isolada em um disco único, está também espalhada junto com os dados. O nível 100, o nível 6, ele é igual ao nível 5, mas usa mais bits de paridade. Certo? Ele consegue recuperar o sistema até com a falha de 2 discos rígidos. Se eles falharem ao mesmo tempo, lembra que eu tenho 3, né? Se eles falharem 2, eu consigo manter o sistema ativo, funcionando. Certo? E o nível RAID 0 mais 1, na verdade, que é a junção. É a junção do nível 0 com o nível 1, ó. Nível 0 com nível 1 é o 0 mais 1, que ele chama aqui. Eu tenho no mínimo 4 discos. No mínimo 4 discos. Certo? 4 discos. Usando backup. Aí eu vou ter 2 discos simultâneos, que ele faz simultaneamente na hora que o cliente manda o arquivo, e depois mais 2 discos para mais 2 cópias que ele faz de integridade, né? Que ele faz depois. Certo? Então aí é um nível também que garante bastante a qualidade dos meus arquivos dos servidores. Tá claro, pessoal? Níveis RAID? Sim. Tá claro? Beleza, professor. Muito bem. Então vamos prosseguir aqui. Professor, só um comentário. Oi. No caso, o senhor já está finalizando o assunto geral, né? Você lá no final, você já está finalizando o assunto geral. Esse assunto aqui... Esse assunto já é da segunda avaliação. Show de bola. A primeira já acabou. Como eu falei no começo da aula, né? A data que está lá na prova, acho que está equivocada. Eu vou olhar direitinho e aviso com vocês com antecedência, é claro. Certo? Não se preocupe. Pelo menos 15 dias de antecedência. Eu aviso a prova se tiver alguma mudança lá, né? Porque o colega aqui alertou que estava lá para novembro, né? A primeira avaliação vai demorar muito. Aí eu vou rever isso aí e aviso com vocês com pelo menos 15 dias de antecedência para vocês ficarem tranquilos para estudar. Mas vão estudando, né? Não vou esperar eu falar para estudar, né? Vão estudando, pelo amor de Deus. Certo. Discos versus RAM. Aqui é uma comparação do disco com a RAM. Quem é melhor? Porque os dois servem para armazenar os arquivos. Tanto a RAM como o HD. Certo? E qual é a vantagem e desvantagem de um e do outro, né? Do disco, qual é a vantagem? Ele é maior do que a RAM. Ele é muito maior do que a RAM. Minha RAM aqui é de 8 GB. O meu HD é de 1,5 TB. Então, aqui na minha casa mesmo, a distância é enorme. Certo? E geralmente acontece isso. A distância é bem grande entre a RAM e o disco, né? Eu tenho o preço, né? O HD, o bit do HD é muito mais barato que o bit de RAM. Certo? Em termos de quantidade de bits. E, lógico, o disco, a informação é persistente, né? Quando eu desligo a máquina, a RAM apaga. O disco, não. O disco, ele é permanente, informação persistente. Ele persiste mesmo que eu reinicialize o sistema. O da RAM não é assim. E para que eu uso a RAM, então? Se o disco tem todas essas vantagens aí, que são vantagens enormes. É a velocidade. O disco é lento demais. Se eu fosse rodar sem a memória, você ia ver seus programas rodando muito lento. Muito lento, né? A RAM, RAM existe porque ela é rápida. Certo? Quanto menor for a memória, quanto menor for o armazenamento, mais rápido ele é. Certo? Por isso que a cache é mais rápida que a RAM. Porque a cache é pequena, a cache é menor.
Então, quanto menos memória eu tiver, mais rápida ela é. Isso é por causa do preço, né, professor? Sim, sim. Tipo, também, pode né? ter uma memória RAM de, sei lá, gigante, mas vai ser inviável comprar uma, né? Vai ser caro. Vai ser caro. E assim, também não adianta eu botar aqui 1 TB de RAM no meu computador, porque o Windows aqui não vai aguentar, entendeu? Ele não vai conseguir mapear 1 TB de RAM. Certo? Então também tem que ver isso aí, né? Os sistemas operacionais ainda não estão prontos para também uma memória muito gigante. Muito bem. Então, para que eu leia um arquivo, já falei isso algumas vezes, para que eu leia um arquivo, é preciso que o arquivo esteja na RAM. O arquivo tem que estar na RAM para poder ler esse arquivo, certo? Para que eu agilize isso, porque quando eu inicializar a máquina não tem nenhum arquivo na RAM, né? Então, quando eu abro o arquivo é que ele vai para a RAM, e aí demora um pouquinho, porque eu já falei que o disco é lento, eu tenho que copiar esse arquivo na RAM e tal. E aí, para evitar isso aí, eu posso dar uma agilizada usando a RAM Disk, certo? Usando a chamada RAM Disk, que é o quê? Um espaço da memória RAM que eu vou usar como se fosse HD, para guardar arquivo. Então, o que eu faço? Eu pego aqueles arquivos, os últimos arquivos que eu usei, que o usuário usou, né, e salvo lá o endereço deles. Quando eu estou carregando o sistema, quando eu reinicializar a máquina que estou carregando o sistema, aí esses dados já vão para a RAM Disk, esses arquivos, esses últimos arquivos, os arquivos recentes, né, os últimos arquivos que eu usei, eles vão direto para a RAM. E aí fica rápido. Quando o usuário acessar, já de cara já vai ter o seu como é que chama? Já vai ter o seu arquivo disponível de maneira rápida, certo? Problemas nos discos, alguns erros que a gente pode encontrar nos discos, certo? Eu tenho aqui o erro de programação, que é um erro onde eu estou desenvolvendo, né, para o baixo nível, então estou desenvolvendo usando os setores e tal, e de repente eu posso tentar acessar um arquivo que não posso, um arquivo bloqueado do SO, ou um arquivo fora da minha partição, né, de outra partição que eu não tenho acesso, ou até fora do disco mesmo, tal, achando que existe aquele setor que não está lá na verdade. Então é um erro de programação, onde o aplicativo foi escrito para pegar um setor que não pode ser pegado, não pode ser lido. Eu tenho o erro transiente do checksum, né? Eu já falei, o checksum é aquela cabeça de leitura, né? Aquela pontinha da cabeça que lê capta o magnetismo, né? No caso dos discos magnéticos. E aí o erro transiente é aquele erro que acontece de vez em quando. Um erro que acontece de vez em quando, é um erro transiente. Às vezes acontece, às vezes não. Por exemplo, imagine que eu estou usando um CD, o CD está arranhado. Então, às vezes pega, às vezes não pega. Às vezes pega, às vezes não pega. É um erro transiente do checksum. Certo? No caso do HD, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, né? O HD está com algum problema e tal, às vezes eu consigo acessar, às vezes não. É o erro transiente. Eu tenho um erro permanente, que aí não tem jeito, aí aconteceu mesmo, eu não consigo ler, né? Tipo o bad block, eu não consigo ler o bad block, acabou o bad block, acabou aquele setor para mim. Eu tenho o erro de seek, o erro de seek é o erro que você realmente dificilmente vai corrigir, um erro quando o checksum não está exatamente onde ele deveria estar, fisicamente falando. Então, ele deve estar empenado, virado, alguma coisa, esbarrou nele, tocou nele e ele mexeu. Qualquer ângulo que ele sai do lugar, eu perco tudo. Certo? Eu perco tudo. Então, o checksum ele é um negócio complicado. Pode ser que eu consiga trocar o checksum, né? Consiga trocar. Às vezes é possível, nem sempre. É o erro chamado erro de SIC. E o erro de controladora, quando a controladora do HD não está aceitando os comandos ou de algum problema no chip da controladora, que traduz os comandos, traduz os arquivos, manda os arquivos pelos cabos até chegar na RAM. Então a controladora também pode estar com problemas. Tá claro isso aqui, pessoal? Tudo bem? Tá claro? Enquanto sim, professor. Beleza. Redução no tempo de acesso aos discos. Então agora eu quero acessar meu arquivo de maneira rápida.
como acessar o arquivo de maneira rápida. Tem algumas técnicas aqui. Primeira coisa, vamos pensar o seguinte: o que é que influencia o tempo de acesso ao meu arquivo no disco? Quais são os fatores físicos que interferem, né, no meu acesso? Eu tenho o tempo de SIC, o tempo de latência e o tempo de transferência. O que é isso aqui? Então, assim, eu tenho o disco, certo? E eu tenho aqui o checksum, aqui o meu braço de leitura, e o checksum está aqui, nesta posição. Aqui seria minha área de leitura. Vamos supor que aqui seja a minha área de leitura, certo? Pronto. Eu quero ler esse setor aqui. Está nessa trilha aqui, certo? Está aqui, eu quero ler ele. Mas a minha área de leitura é essa. O que é que vai acontecer aqui? Primeiro, esse X, ele está nessa trilha aqui, de baixo. Então vai ter o tempo que demora do meu checksum se movimentar daqui para chegar na trilha certa. Certo? É o tempo de SIC. O tempo que o checksum demora para apontar para a trilha correta do arquivo. Eu tenho o tempo de latência, que é o tempo de rotação. Então, o tempo que o X vai demorar rotacionando o disco para ele chegar na área de leitura. E o de transferência é o tempo que eu demoro lendo a informação e mandando pelo barramento até a RAM. É o tempo que vai demorar pelo barramento do disco até a RAM. Tá claro isso aqui, pessoal? As minhas variáveis aqui. Tá claro? Eu acho que eu entendi, professor. Beleza. Então, assim, são as variáveis que influenciam, né? Eu tenho o tempo de movimentar a cabeça de leitura, na área de leitura, o tempo que eu demoro para rotacionar o disco até chegar na área de leitura, né? Para aquele setor que eu quero ler chegar na área de leitura, e o tempo de transferência, o tempo de mandar o arquivo pelo barramento de memória até a memória. No HD até a memória. Muito bem. Só que assim, tecnicamente eu não posso mexer em nada disso. Para eu mexer no tempo de SIC, eu vou ter que fazer uma mecânica que permita que o meu checksum chegue mais rápido, né, na trilha. Para aumentar o tempo de latência, eu tenho que fazer o disco rodar mais rápido. E para aumentar o tempo de transferência, eu tenho que aumentar o barramento de memória. Então são coisas que o SO não tem o que fazer. Ele não vai aumentar o barramento de memória. Ele não vai fazer o disco rodar mais rápido. O disco roda na sua velocidade máxima, né? Então não tem como rodar mais rápido que o máximo. A mecânica do disco não permite. Mesma coisa, posicionamento do checksum, que é o meu SIC. Então o que eu faço? O meu objetivo é arrumar os arquivos de maneira que eles facilitem a leitura. Então, para melhorar o tempo de acesso, eu vou arrumar os arquivos no disco, certo? Em vez de buscar de maneira aleatória, eles são aleatórios, mas em vez de eu buscar eles aleatoriamente, eu vou buscar seguindo alguma sequência. Entrelaçamento. Então, antigamente, como era antigamente, não, os arquivos eles não eram espalhados no disco, certo? Eles eram sequenciais. X, era uma sequência. O arquivo estava inteiro numa sequência. Então, o que eu fazia? Eu lia já sei que os próximos setores estão nos setores seguintes, certo? Muito bem, mas o que acontecia antes? Acontecia o seguinte: eu quero ler esse arquivo aqui, traço. O checksum vinha, lia o primeiro, mandava o dado para a memória. Enquanto ele estava mandando o dado para a memória, o disco estava girando. Aí ele já ia apontar lá pela velocidade de giro. Enquanto eu estou esperando o arquivo ir para a RAM, ele já rodou 3 ou 4 setores na frente.
eu preciso ler em sequência. Então o que, é que eu ia fazer? Eu tenho que esperar o disco rodar todinho para eu ler o 2. Aí eu li o 2. Aí mandei o dado. Quando eu volto para ler o 3, já tá no 6. Mas eu queria ler o 3, cara. Aí eu espero o disco rodar de novo para ele chegar no 3. Quando ele chegar no 3, aí eu leio o 3. Vou mandar para RAM, tô mandando, espera aí. Só que o disco não espera, já tava 5, já tava no 7. Eu queria ler o 4, tava no 7. Eita, esperar rodar de novo. Então a cada setor que eu lia, eu tinha que esperar o disco rodar todinho de novo. Para resolver isso, foi feito o armazenamento entrelaçado. O entrelaçado, que era uma alternada. Então o que eu fazia? Em vez de gravar o arquivo todo na sequência, eu gravava o arquivo aqui, pulava 2, o arquivo aqui, pulava 2, o arquivo aqui, pulava 2, o arquivo aqui, pulava 2 e assim por diante. E o que acontecia? O checksum vinha ler, lia o primeiro, mandava para RAM. Quando ia ler o segundo, já tinha passado 3. Ou seja, ele estava na posição do 2, a parte 2 do arquivo. Aí ele lia, ele já lia a parte 2. Vou mandar para RAM, espera aí, disco. O disco não esperava, estava rodando. Mas quando eu voltasse, já estava na posição 3. Que esse tempo aqui, esses setores aqui, era o tempo que demorava só para o dado ir para a memória RAM. Isso foi feito logo no começo, antes de eu distribuir o arquivo aleatoriamente no disco. Tá claro isso, pessoal? Entenderam? Sim. Beleza. E aí depois veio a questão de jogar o arquivo espalhado aleatoriamente no disco. E aí eu vim com os algoritmos de otimização rotacional. Isso aqui preocupado com a latência, com a questão da rotação. Quanto menos ele rodar, melhor, né? Se ele rodar menos, se achar o arquivo todo rodando menos, melhor, menos desgaste do meu disco rodando. Eu tenho 3 protocolos, aqui são políticas, né? São protocolos, regras que eu vou seguir para melhorar essa quantidade de vezes que eu preciso rotacionar o disco para encontrar o arquivo todo. Meu primeiro algoritmo é o SLTF, certo? Que é o seguinte: quando o meu checksum chegar numa trilha, lembre-se, o arquivo está espalhado aleatoriamente no disco. Então, eu quero ler o arquivo X. O que eu faço? Cheguei numa trilha, eu vou pegar todos os pedaços de X que estão nessa trilha primeiro. Toda a trilha aqui. Então, eu vou pegar todos os pedaços de X que estão nessa trilha. Só quando eu varri a trilha inteira, que eu já vi, ó, aqui não tem mais nenhum pedaço de X que eu não peguei. Aí eu vou para a próxima trilha. E mesma coisa, de trilha em trilha. Certo? Então, quando ele chega num disco, certo? Ele vai pegando as trilhas, na ordem, né? As trilhas de trilha em trilha, e vai pegando todos os pedaços do arquivo de uma trilha, depois da outra, depois da outra, depois da outra, certo? Isso aí é o SLTF. O SPTF, certo? Ele diz o seguinte, ó, dentro da trilha, tem aqui a minha trilha, certo? E eu tenho aqui, sei lá, 4 pedaços de X. 4 pedaços de X. E aqui é a minha área de leitura. Então, quando eu vou rotacionar, pegue o que tiver mais próximo da área de leitura. No caso, esse. Depois, pegue esse. Depois, pegue esse. Então, eu vou pegar na ordem da trilha. Perceba a diferença do outro. O SLTF eu pego primeira trilha, segunda trilha, terceira trilha. O SPTF é na primeira trilha. Quem eu pego primeiro? Então vamos supor que na primeira trilha eu tenho 5 pedaços do arquivo X, na primeira trilha. Qual dos 5 pedaços eu vou pegar primeiro? O mais próximo, aquele tempo de mais curto em relação à minha área de leitura. Depois que eu peguei esse mais curto, eu pego o próximo mais curto. Depois o próximo mais curto, o próximo mais curto. Então ele diz, ó, pegue em relação ao mais próximo da minha área de leitura.
daquela trilha. É o SPTF. E o SATF, certo? A ideia dele, né, a estratégia dele, é uma estratégia muito semelhante ao SPTF, e ele atende ao requisito com o tempo mais curto de acesso. Então, às vezes, aqui, em algumas situações, nem sempre pegar o próximo é o mais rápido a se fazer, porque depende muito da questão da rotação do disco, certo? Então, eu também posso pegar, eu vou tentar achar aquele que tiver o mais tempo, o tempo de acesso mais curto. Então, em vez de pegar o mais próximo, certo? Muitas vezes o mais próximo não é o que está mais perto. Aliás, em termos de tempo, né? O mais próximo espaço não é o mais próximo em termos de tempo. Eu vou mostrar isso na prática quando eu estiver mostrando os algoritmos de rotação do disco, de otimização rotacional também. Se entrelaça com os algoritmos de tempo médio do disco. Que aí vocês vão também entender que nem sempre pegar o mais perto é o que dá o menos tempo de acesso. Certo? Então são os algoritmos de otimização rotacional. Certo? Beleza. Eu tenho também, além desses três protocolos, eu tenho o escalamento do braço de leitura. Eu tenho algoritmos, certo, que vão dizer ao meu checksum em que ordem ele vai buscar os pedaços do arquivo, certo? São chamados aí algoritmos de escalonamento do braço de leitura. Muito bem. Eu tenho aqui vários algoritmos, eu vou explicar com eles na prática. São 8 eles, certo? O FCFS, o SSTF, SCAN, CSCAN, o FSCAN, o NSCAN, o Scanifase, Lux e Look, certo? Vamos conhecê-los aí na prática. Eu gosto mais de fazer o cálculozinho aqui, certo? Vamos lá. Vocês entenderem aqui os meus algoritmos. Eu quero saber o seguinte. Isso aqui é um arquivo que ele foi dividido em 10 setores, certo? Esses números que tem aqui são os números do endereço de cada setor. Então, o primeiro setor está no endereço 60, o segundo setor está no endereço 45, o terceiro setor está no endereço 50 do arquivo, o quarto pedaço do arquivo está no endereço 80, o quinto pedaço do arquivo no endereço 5, o sexto pedaço do endereço 6, e assim por diante. Até o 10º pedaço do arquivo, o último pedaço, está no endereço 200. Tá claro isso, pessoal? Tá bem claro isso? Ok, tá claro sim. Pronto. Eu vou explicar agora os algoritmos com esse exemplo prático aqui. O primeiro algoritmo que eu vou explicar é o FCFS. O FCFS, ele pega o arquivo na ordem que ele está. Ou seja, vai pegar primeiro esse pedaço, depois pega esse, nessa ordem. Então a ordem é a mesma. É a ordem do arquivo. E eu vou calcular agora quantos passos o meu checksum tem que dar para pegar esse arquivo todo. Certo? Lembre-se de uma coisa. Eu vou relembrar de uma coisa. Lá no módulo 4, eu tinha 2 níveis de algoritmos para buscar os meus arquivos no disco. O primeiro nível de algoritmos, ele encontra só o primeiro setor. Certo? É um nível só para pegar o primeiro setor. E os outros algoritmos, o segundo nível, ele encontrava os demais arquivos, certo? Essas técnicas que eu vou mostrar aqui, elas são para o segundo nível, ou seja, pegar os outros. Isso quer dizer o seguinte, o primeiro eu já tenho. O que eu quero dizer é o seguinte, o primeiro pedaço do arquivo eu já tenho ele. Eu tirei ele, eu extraí ele do primeiro nível. Esses algoritmos aqui, eles fazem parte do segundo nível, certo? Ou seja, pegar os outros. Então, o 60 eu já tenho. O 60, ele já é meu. Eu não tenho que buscá-lo mais. O endereço 60, ele já está armazenado comigo, certo? E eu estou no segundo nível, eu quero os outros. E aí o que acontece? Quantos passos eu vou dar para pegar os outros? Vamos contar o seguinte. Se eu estou na casinha 60, no meu setor 60,
e eu vou até o 45. Quantos passos eu caminhei? Não. Eu estou no endereço 60. Eu vou até o endereço 45. Imagina o endereço de casas. Eu estou na casa 60 e eu vou até a casa 45. Quantos passos eu vou dar? Nesse caso é 15? 15 passos, perfeito. Eu vou dar aqui 15 passos. 15 passos. Depois eu vou para os 50. Quantos passos? 5. 5 passos. Depois eu vou para o 80. Quantos passos eu dou? 30. 30 passos. Depois eu vou para os 5. Quantos passos? 75. 75 passos. Depois eu vou para os 170. Quantos passos? 165. Perfeito. Vou para o 210. Quantos passos? 40. 40. Depois eu vou para o 2. 208. E 8. Depois eu vou para o 250. 248. E depois eu vou para o 200. 50. Pronto. Eu contei aqui nesse algoritmo FCFS quantos passos eu dei. Agora é só somar os passos. Eu vou somar 15, mais 5, mais 30, mais 75. Certo? Vou somar tudo. Tá aqui os passos no meu slide, certo? Tá aqui os passos e vou somar tudo. Vai dar 836. Então, nesse exemplo aqui, o FCFS, ele me deu 836 passos. Tá claro isso? Tá sim, professor. Perfeito. Vamos ver o próximo algoritmo. O SSTF. O SSTF, ele usa aquela técnica da otimização rotacional de pegar o mais próximo, certo? Ele pega o mais próximo. Então, ele vai reordenar o arquivo. Ele não vai pegar na ordem do arquivo, ele vai pegar na ordem do mais próximo. Aí eu pergunto a vocês o seguinte: do 60, que eu já tenho, lembrando que o primeiro eu já tenho, quem é o mais próximo do 60? Desses endereços aqui, quem é o mais próximo do 60? O 50. O 50, porque são 10 passos, não é isso? Então, o mais próximo é o 50. Aí sim, o mais próximo do 50 é o 45. O mais próximo do 45 é quem? O 80. O 80. Né? Porque são 35 passos só. Para o 5, já são 40 passos. Então, 80 é o mais próximo. Quem é mais próximo do 80 agora? Eu acho que é o 5. O 5. É, 5. Quem é mais próximo do 5? O 2. Quem é mais próximo do 2? 170. Aí depois vai na ordem crescente, né? 170, 200, 210. 210 e 250. 250. É nessa ordem que ele vai pegar. Tá claro, pessoal? A ordem que ele vai pegar do SSTF. Tá claro isso aqui, pessoal? Tá, professor. Sim, professor. Pronto. Então a ordem é essa: 60, 50, 45, 80, 5, 2, 170, 200, 210, 250. Agora eu vou contar os passos, né? Eu fiz a ordem, agora eu vou contar os passos, ó. De 60 para 50. 10. Para 45. 5. 5. Para 80. 35. Aí para 5. 75. Para 2. 3. Para 170. 168. Para 200. 30. Para 210. 10. E para 250. 40. Pronto, peguei os passos, vou somar os passos. Peguei os passos aqui,
vou somar os passos, vai dar 376. Então, veja a diferença entre o FCFS, que deu 836, para o SSTF, que deu apenas 376. Diferença grande. E mais. Então, aqui você ganhou um tempo absurdo em relação a encontrar o mesmo arquivo. É o mesmo arquivo. Só que usando o SSTF é melhor. Percebe a questão do protocolo aí da otimização? Você usar o algoritmo correto, você consegue ganhar mais. Mas o SSTF não é o único, não. Tem outros bons também. Certo? O scan. O scan é o elevador. Ele pega em ordem crescente, depois em ordem decrescente. Certo? É a política do elevador. Então, eu já tenho o 60. Aí, subindo o elevador em ordem crescente, o próximo que eu vou pegar é o 80. Certo? Em ordem crescente numérica, né? A partir do 60. Em ordem crescente, quem é o próximo? 80. Tá claro isso, pessoal? Tá. Sim. Aí depois de 80, subindo, eu vou pegar 170, depois 210, não, 200, perdão, 200, aí 210, aí 250, 250, cheguei no topo, agora eu vou descendo. Quando eu for descendo, o primeiro que eu vou encontrar é o 50. Na descida. 50. Aí descendo, 45. Descendo, 5. Descendo, 2. Tá claro isso, pessoal? Tá claro isso? Tá sim. Ordem crescente. Beleza. Ordem crescente, subindo, cheguei no topo, descendo. Ordem decrescente. Muito bem. Aí eu vou pegar os passos, né? Aqui 20, aqui 90, 30 e tal, que as diferenças entre um e outro. Vou somar os passos todos, vai dar 438. Nesse exemplo, o SSTF ainda deu melhor. Deu 376, né? Aqui deu 438. Em alguns casos, o scan vai ser melhor. Depende muito. Isso varia. Mas com certeza os dois são melhores que o FCFS, aí não tem a dúvida. Certo? Pode acontecer do FCFS dar o mesmo resultado do scan ou do SSTF. Né? Porque a ordem é aleatória, né? Então pode ser que a ordem case do FCFS, randomicamente, de ser a mesma do SSTF ou do scan. Certo? Mas aí é uma questão de aleatoriedade, né? Geralmente o FCFS é bem pior. Geralmente ele é bem pior do que o SSTF, do que o scan. Um parente do scan é o C-scan. É um parente do scan, C-scan. Ele é um elevador também, mas ele só sobe. Ele só sobe, não faz mais nada. Ele só sobe. Como é que ele sobe, então? Eu pego 60, aí subindo 80, subindo 170, 200, 210, 250. Chegou no topo, ele zera. Zerou, aí subindo. Aí vai 2, que ele começou de 0, né? Aí tá subindo. Aí 5, 45, 50. Pronto, pegou todos. Certo? Só subindo. Subiu. Chegou no topo, zerou. Subiu. Tá aí a ordem. Tá claro, pessoal? Sim. Perfeito. Aí eu pego as diferenças, né? Pego os passos aí, vou dar aquela somada. Deu 486, um pouquinho pior do que o scan. O scan deu um pouquinho melhor do que esse aqui, certo? Isso depende muito de como o HD está sendo implementado, a questão de zerar. Né? Às vezes, o C-scan, ele até, apesar de caminhar mais passos, mas ele faz em menos tempo, porque depende muito de como ele está zerando o meu... como é que chama?
meu contador, para que ele possa realmente pegar o próximo. Então, às vezes, o C-Scan, mesmo dando maior em termos de passos, mas em termos de tempo, ele dá às vezes melhor. Em termos de tempo. Muito bem. Muito bem. Os próximos algoritmos... Aqui tem o resultado dos 4, certo? Os próximos algoritmos... Eu vou voltar lá. Esses 4 aqui. Esses 4 eu já mostrei na prática, né? Vocês já entenderam como é que eles funcionam. Certo? Eu vou explicar esses 4 aqui agora. Ó. O F-Scan, ele é igual ao scan. Ou seja, ele é o elevador. Ele é igual ao scan. Vai subindo, subindo, subindo. Aí depois descendo, descendo, descendo. A diferença é o seguinte. Se chegar um outro arquivo no meio, o F-Scan não atende esse arquivo enquanto ele não terminar o arquivo anterior, certo? O scan normal, ele pode atender um outro arquivo, certo? Se na virada. Então ele está subindo, quando ele for descer, ele já pode descer pegando também pedaços de um segundo arquivo. O F-Scan não. O F-Scan, ele é o scan, mas que não aceita novas requisições. Enquanto ele não terminar a subida e a descida, ele não aceita. O scan aceita. Quando ele subiu, pegou um arquivo. Quando ele vai descer para pegar o resto do arquivo, ele já pode ir descendo pegando novos arquivos que foram requisitados. Certo? Isso é o F-Scan. O scan em fases, ele é no mesmo esquema do F-Scan. Ou seja, só pega um arquivo, não pega vários arquivos. Mas com a diferença. No scan em fases, ou no N-Scan, que a gente chama também de N-Scan, nesse algoritmo, eu pego uma quantidade específica de setores. Aí eu pego, vamos dizer que eu pegue 3 pedaços. Então eu pego 3 pedaços, aí mando para a RAM. Mais 3 pedaços, mando para a RAM. Mais 3 pedaços, mando para a RAM. Então eu tenho um espaço determinado para mandar para a RAM. Porque nos outros algoritmos, ele manda quando termina. Ele sobe, desce, quando chega no final, pega aqueles dados e manda. Certo? O N-Fase não, ele tem um número determinado. Isso deixa ele mais eficiente. Certo? Agora, os passos, se você for calcular os passos do F-Scan e dos scan em fase, é o mesmo do scan. Não faz diferença. Certo? Claro. No scan, pode dar alguma diferença se eu tiver 2 arquivos, 3 arquivos. Mas com um arquivo só, nenhum deles tem diferença. Entre o F-Scan, o N-Fase e o scan. Certo? A diferença é só na questão de lógica. De que horas que ele vai mandar o arquivo. Ou se ele permite ou não entrelaçamento de arquivos. Certo? O look é outra técnica igual ao scan também. Igual ao scan. Só que aqui, ele espera requisições. Vai chegando no arquivo, no meio da subida. O scan não. Ele só pega novas requisições quando ele estiver na virada, ou começando a subir, ou começando a descer. O look não. Ele vai subindo, vai chegando, vai pegando, vai chegando, vai pegando, vai chegando, vai pegando. Não tem parada pro look. Chegou 10 arquivos, vai pegando um pedaço de um, pedaço de outro, pedaço de um, pedaço de outro, e vai pegando, vai subindo. Chegou no topo, vai descendo, vai pegando também, vai pegando tudo. É um misturador. O look é um misturador. Pega qualquer requisição que vai aparecendo. Enquanto tiver requisição, ele vai subindo, vai pegando. Só quando não tiver mais de jeito nenhum é que ele vai descendo e vai chegando a requisição, vai pegando. Mas é igual o scan, sobe e desce. E o CLOOK, o look está para o scan, assim como o CLOOK está para o C-Scan. Ou seja, ele é igual ao C-Scan, só que ele permite novas requisições. Então, vai chegando no arquivo, ele vai pegando, chegou no topo, zerou, aí vai subindo de novo, vai chegando mais arquivo, o usuário pedindo arquivo, ele vai pegando os pedaços, vai montando tudo.
Tá claro, pessoal? Então aqui são mudanças teóricas. Se eu for fazer aqueles cálculos lá, esses três aqui vão dar igual ao scan e esse aqui vai dar igual ao C-scan, certo? Isso ele fala aqui, certo? Que os resultados no cálculo do F-scan, do scan N-fase e do look vão dar o mesmo que o scan e do C-look igual ao C-scan, certo? Pela quantidade de passos. Mas aí tem a questão agora de entrelaçamento, questão de permitir novos arquivos, em que momento eu mando para a RAM, se quando eu subo e desço, ou em uma determinada quantidade de setores que eu leio, é o que vai mudar entre eles. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Por enquanto não, professor. Se eu colocar na prova aqui, vocês vão fazer esses cálculos aí direitinho? Tomara que sim. Espero. Muito bem. Então, com isso, chegamos ao final do nosso último módulo. Certo? Nosso módulo de entrada e saída era nosso último módulo, com isso a gente conclui todo o conteúdo, certo? A disciplina teórica. Nós vamos ter aula de revisão daqui para frente. Não é para sumir, não, viu? Vamos ter aula de revisão, vamos tentar fazer alguns joguinhos também, e vou ver a questão da prova também, para a gente ter uma data mais tranquila, certo? Eu aviso com vocês com pelo menos 15 dias de antecedência. Professor, então, eu vi no sistema que tá 5 de novembro. A primeira estava falando aqui, realmente. é 19 de novembro. Tá muito longe. A segunda... Não, por mim tudo bem. Lógico, eu vou ter muito mais tempo para estudar. Longe de... mas aí... Mas tá longe, tá? Mas tá, ó, a segunda, a terceira e a final, não vou mexer não, é o que tá lá mesmo. Certo? Mas a primeira tá muito longe mesmo. Eu tô vendo aqui, tá muito longe. 5 de novembro é uma distância, né? Poxa, mas tá bom. Nós estamos em setembro ainda. Nós estamos em setembro, hoje é outubro, novembro. Hoje é outubro. Começou hoje mesmo, tem razão. Mas assim, de qualquer forma, com certeza vai ser numa quinta-feira, certo? Certo. Nossas provas são todas na quinta-feira. No último horário, beleza. Mas eu vou ver direitinho a primeira prova, qualquer coisa eu aviso com vocês com pelo menos 15 dias de antecedência. Beleza. Mas vão estudando, não deixa para estudar em cima não, vão estudando. Certo? Certo. Amanhã eu vou gravar uma revisãozinha do módulo 1. Vou fazer uma revisão do módulo 1 e vou gravar para amanhã. Certo? Beleza. E qualquer dúvida, manda no chat lá, ou no chat não, manda no Classroom ou lá no grupo. Outra coisa que eu queria falar com o professor, com relação às atividades. Já temos várias atividades para concluir e entregar, só que não está disponível no Classroom, se o professor não deixou. Não deixei? Não. Deixei. Só se eu não conseguir acessar. Oxa, as atividades? Não, as primeiras sim, mas as demais não. Deixa eu ver aqui. Tem até as 5 lá, eu acho. Tem até as 5 já. A sexta, eu vou botar hoje. A sexta, Deus para amanhã eu boto a sexta. Ah, sim. Mas a 5 já... Que eu nem tinha visto a 5. A 4 eu entreguei. Beleza, a 5 tá pronta, eu vou entregar agora. Já fiz mesmo. Pronto, é para hoje, né? A 5 acho que é para hoje. Eu vou postar. E a sexta vai ser para a semana que vem. Eu boto agora. Porque tem... Vamos marcar para a semana que vem. Eu acho que tem até o 8º, né? São 8 atividades. Eu acho. Não, são só 6 mesmo. 6? Onde foi que eu vi 8? Só Deus sabe. Não, falta eu botar Você a viu última 8 em só, depois arquitetura, acabou. filhinha? Aí eu não sei. Arquitetura. Ela tá confundindo as atividades. Pessoal, aquele nomezinho legal no chat, nomezinho para nossa chamadinha. O velho nominho no chat, isso. Vamos botando aí.
Tenham todos uma boa noite. Não deixe de assistir as gravações aí das aulas de sexta. Qualquer dúvida, já sabe, né? No grupo lá do WhatsApp ou no Classroom. Estamos aí sempre disponíveis aí para vocês. Certo? Ok, professor. Boa noite. Valeu, Boa noite, bom final de semana a todos. Até quinta-feira. Boa noite, bom final de semana. Até. Professor, Oi. possa ser que eu tenha esquecido dessa atividade de hoje. Lá fecha o local para entrega do arquivo às Não, 11h59? fechar não fecha não, mas fica lá a informação que você entregou com atraso, entendeu? Nossa senhora. Ele registra lá, você entregou com atraso. Aí fica marcado lá para eu ver que você entregou com atraso. Beleza, eu vou ver se eu consigo terminar daqui para meia-noite, então. Ali. Arrocha aí, cara. Tem 2h20 aí para Não fazer. lembrava de jeito nenhum. Beleza, valeu, professor. Valeu, até mais.